chicos, como estão? Espero que muito bem. E no vídeo de hoje, gente, eu vim aqui contar pra vocês como que foi a minha final de biologia. Então, roda a vinheta. Bom, gente, antes do vídeo começar, já deixa o like, se inscrevam aqui no canal, porque isso é muito importante, me ajuda muito. Deixe os comentários também, se vocês querem ver por aqui. É isso, gente. Me siga lá no Instagram, que é a rede onde eu posto tudo em primeira mão, tá bom? Vamos lá. Dando um panorama geral para vocês entenderem. Em 2019, eu aprovei Biologia, a cursada. Aí, o que aconteceu? Eu aprovei Biologia e Sociais. Mas, enfim, já dei a final de Sociais. E aí, ficou essa final de Biologia que eu fiquei deixando arrastada, sabe? Esse ano, para ir pro terceiro ano, eu preciso dar todas as finais, entendeu? Todas. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, a primeira que eu vou dar vai ser Biologia. Como fazia muito tempo que eu não tinha, que eu não estudava, né, Biologia, por mais que Bioquímica no segundo ano me ajudou muito, né, a compreender mais a fundo o processo de Biologia, eu falei, cara, eu tenho que voltar a estudar, porque tem tema que a gente estuda em bioquímica que não estuda, tipo, biologia, sabe? Não, tem algumas coisas que tem relação e outras não. Então, por exemplo, endomembranas, membranas plasmáticas, tipo, a gente não fica no superficial em bioquímica, a gente vai muito mais a fundo. Então, eu tive que voltar e ver, tipo, as aulas. Eu tinha um curso já que uma amiga tinha, e aí eu fui ver. Além disso, eu tinha o meu caderno de biologia, como vocês sabem, esse caderno de biologia que eu sempre mostrei pra vocês, vocês queriam até que eu deixasse exposto. Eu não deixo, gente, porque eu tenho os meus motivos, eu sempre acho que tem muita gente que não estuda, não para pra estudar, e aí eu vou disponibilizar uma coisa que eu me matei pra fazer, pra vir uma pessoa que nem estudou, às vezes só lê aquilo e aprovar. Não é egoísmo, é só pensar que, tipo, é um trabalho que foi feito, sabe, que levou o meu tempo. E eu acho que todo mundo também deveria ter os seus resumos, porque resumo é pessoal. Uma coisa vai servir pra mim, outra coisa às vezes não vai servir pra você. Por isso que eu não compartilho, tá? Isso é uma opção minha, espero que vocês respeitem. Enfim, e aí eu tinha esses cadernos de biologia já feitos. Falei, cara, eu já tenho material. O que eu preciso fazer é literalmente ver aula pra relembrar de muita coisa e depois ficar passando, né, pra prova. Para quem não sabe, a prova final de biologia é uma prova choice, ou seja, de múltipla escolha, de 10 questões, são 35 minutos para resolver. Essa é a primeira etapa. Depois que você passa nessa prova, né, você vai para a prova oral. E a prova oral mais ou menos uns 10, 15 minutinhos com o professor. Vou contar então desde o começo como que eu fiz, como que foi todo esse processo. Gente, eu estava no Brasil, então no final do ano passado eu comecei a estudar para essa prova para dar a final em dezembro, só que eu tava muito cansada. Desde fevereiro eu tô estudando feito louca, né? Eu tava estudando feito louca. Eu tava cansada por outros motivos também, tava querendo curtir a minha família, e chegou que eu vi que por mais que eu tivesse estudado bioquímica e tivesse me ajudado, tinha muita coisa de biologia que eu não ia conseguir aprender em 10 dias, sendo que eu nem tinha visto aula. Aí eu falei, não, o que eu vou fazer? Eu vou descansar agora e no começo do ano eu volto com tudo. Eu fiz isso, fiquei no Brasil até mais ou menos dia 1 de fevereiro a gente tava aqui. 1 de fevereiro a gente tava aqui, então a gente ficou 3 meses e uma semana por aí. E eu fiquei preocupada, porque quando eu cheguei faltava, tipo assim, 15 dias aqui, né? Dia 1 faltava 15 dias pra prova. E aí eu falei, cara, eu não vou ter 15 dias, porque eu tenho que limpar minha casa, eu tenho que arrumar, né? Então, eu arrumei minha casa, fiz compra, sem contar que eu cheguei dia 1, tipo, super tarde, de madrugada e tal. Então, quando deu depois de uns 4, 5 dias, sei lá quanto tempo, eu comecei a estudar realmente a falar o oral, entendeu? Porque eu ainda tinha aula pra ver, que eu tinha visto lá no Brasil um pouco de aula no final do ano, um pouquinho no começo do ano, mas ainda faltava aula pra eu ver. E aí eu vi essas aulas aqui, se eu não me engano, em 2 dias, e aí quando eu fui ver, faltava 8 dias pra prova. Eu tive 8 dias pra realmente estudar efetivamente, fazer aquele processo de pegar o resumo, e aí começar a falar o resumo.
Mi, você resolveu o choice? Como que é essa questão? Tem provas anteriores? Gente, tem provas anteriores, só que eu só resolvi 2. E foi bem no começo, quando eu ainda não tinha repassado todos os temas. Então, meio que isso não adiantou, não serviu muito. Serviu só pra uma questão que eu pensei, tipo, pô, tem que ver isso daqui, que eu achava que não era importante. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Então, não tinha tempo de eu fazer, tipo, me preparar pro choice e aí me preparar pro oral. Porque o choice é fino do fino. Eles pegam questões mais finas, mais detalhes. E quando você vai para um oral, você tem que saber o general, entendeu? Então, eu não gosto dessa escolha de, tipo assim, passar no choice e depois passar pro oral. Até porque o choice é com câmera ligada. E microfone também. Então você entra no Meet, os professores vão estar vendo você fazer a prova. Então eu não sei por que eles colocam 2 etapas, sendo que, tipo, se fosse, sei lá, sem câmera ligada, tudo bem depois você ir para um oral. Mas a câmera já estava ligada, eu tava vendo, todo mundo tava vendo o que você tava fazendo, e depois você tem que passar para uma outra modalidade. Isso dificulta, porque isso dá para choice é de um jeito, isso dá para oral é de outro. Vamos lá. Então o que aconteceu? Eu não tinha tempo para estudar pro choice, eu fiz uma escolha. 8 dias eu vou passar todos os temas, eu vou passar para um oral. Mas eu vou passar para um oral como se fosse um oral de parcial e não um oral final, geral. Não, eu vou pegar o fino do fino e eu vou saber pro oral. Porque se eu souber o fino do fino pro oral, eu vou olhar no choice e eu vou saber, tipo, ah, isso daqui tá certo, isso daqui não tá certo, entendeu? Então, o que basicamente eu fiz foi pegar todos os meus cadernos, tipo, gente, isso tudo de folha, entendeu? Eu sei tudo que tem nesses 2 cadernos. Tipo assim, em 8 dias eu consegui saber. Obviamente que teve temas que eu passei só uma vez. E foi esse tema que a professora me pediu no oral. Então, basicamente foi isso. Fiz a prova. Na minha prova, eu vou pegar aqui os temas que caíram, mas pode ser que sejam temas diferentes para cada pessoa, tá? Então, só vou dar uma pincelada nos temas que caíram. A primeira questão foi uma questão de insulina, como ela é uma pró-hormona, ou seja, ela vai ser feita no retículo e tudo mais, mas, né, se ela vai pro Golgi, pra onde que ela vai fazendo. Né, ela começa depois do retículo endoplasmático, pode sofrer uma formação de ponte de sulfuro, se transporta hacia o Golgi e tudo mais. Então, isso daqui, eu sempre me confundia de COP 1 e COP 2, mas eu escrevi aqui, ó. Tá vendo? E essa foi a conta de genética que eu acertei também. Enfim, só pra mostrar pra vocês. Ai, travando assim. Essa foi minha primeira questão, eu acertei. A outra questão foi sobre citoesqueleto, mas foi sobre as seletinas, que elas são, eu acho que é uniões células-células que dependem de cálcio e são para carboidratos. Aí eu acertei também. Aí a terceira questão foi sobre mitoses e meioses. Eu errei de besteira essa questão. Assim, o problema do Choice é que tem uns professores que ficam falando com os alunos que não conseguem meio que entrar na prova, e aí acaba que você tem que deixar aquele áudio. Então isso me atrapalhou, e foi principalmente na hora que eu tava resolvendo essas 2 questões. Por isso que eu até errei por besteira real. Aí teve uma questão de osmolaridade, eu não fiz porque a professora falou isso, que era pra gente deixar as questões de conta por último, porque não dava tempo pra fazer realmente. Aí depois a de genética, que eu acertei, que eu mostrei a conta aqui pra vocês, que é a zinhazão, queria saber sobre fibrose quística e daltonismo, e aí você tinha que fazer, tipo, eles queriam uma filha menina que tinha essas 2 enfermidades. Depois foi sobre a cadena transportadora de eletrônios, que eu acertei também, sobre desacoplante e tudo mais, que perguntaram, que era uma coisa que eu gostava muito. Mecanismos genéticos, que a RN polimerase se transcrebe um RN mensageiro policistrônico a partir de um único promotor. Isso daqui é muito fino, mas tinha no meu caderno, que nem eu falei pra vocês. E por isso que eu passei isso pro oral, então acertei essa.
Aí tinha uma de pares de bases, que era pra saber, isso daí eu não gosto, e eu não estudei porque eu falei, mano, se cair eu chuto. Caiu, eu chutei, obviamente, né? Depois uma de transporte entre célula, uma célula que vai colocar cálcio pra fora e sódio pra dentro, se eu não me engano. Essa daqui eu errei também por besteira, que foi na hora que a professora ficou lá falando. E a última, que foi sobre sinalização, que eu fiquei em dúvida e errei. Essa daqui eu realmente fiquei em dúvida entre uma questão e outra. Enfim, 10 questões eu acertei 5. Vou deixar o print aqui, um videozinho agora, a editora vai colocar, de quando eu passei na prova oral. Eu vou deixar o Reels, na verdade, pra vocês entenderem. Fazendo minha final de biologia, check. Passamos na primeira parte. Final o quê? A pior parte é sempre esperar pra ir pro oral. Então, vamos ver aí qual foi o resultado. Saímos da final. Aprovada, né, gente? E aqui, meu sempre sapato. Que ótimo dia para aprovar no final, não é mesmo? Aí você espera, no final da aula, no final do tempo, aparece lá quanto que saiu pra você, mas mesmo assim você tem que ficar no Meet, e aí a professora fala o nome das pessoas que aprovaram, ou se não, no meu caso foi assim, ela falou o nome das pessoas que não tinham aprovado e que não iam fazer a prova. Aí depois disso, ela fala assim que daqui 15 a 30 minutos vai chegar um e-mail no seu celular, no seu e-mail, enfim. E aí, pra você entrar e ir pro oral. E quais professores e JTPs vão te tomar. JTP é tipo um ajudante também, sabe? Enfim, que tá lá junto com o professor. Aí beleza, eu virei e falei, vamos esperar. Gente, o e-mail demorou. Parecia 1 hora, mas foi tipo 30 minutos que demorou. Aí chegou 10h50, falando que 11 horas eu tinha que entrar, que eu ia render. Eu fiquei tipo, caraca, mano, nem pra avisar antes. E aí eu fiquei conversando com uma menina também, perguntando o que ela achava que iam tomar e tudo mais. E muita gente tava falando que tava tomando mitoses e meioses, então tipo, isso daí eu sabia muito bem, ciclo celular sabia muito bem. E estavam falando que podiam te tomar os temas que você errou no Choice. Então eu tinha errado osmolaridade, aí eu fui dar uma lida porque eu não sabia direito, mas eu tava tão nervosa que eu falei, ai mano, vai do jeito que tá. E não tomaram o que mitoses e meioses, tradução, replicação, não tomaram isso. Me tomaram uma coisa que eu tinha acertado, que era membrana plasmáticas e esse negócio de retículo Golgi, como que é feita uma proteína. Então não sei, depende muito do professor. Eram duas mulheres, uma era a titular e outra era a JTP. E o que acontece? Elas me perguntaram, oi, tudo bem? Conferiram o meu documento. Aí primeiro entra todo mundo todo mundo que aprovou entra nesse Meet. Aí elas falam, tipo, confere os documentos. Em todo momento tem conferência, né, de documentos. E aí depois que confere os documentos, eles falam, ó, o seu horário é daqui 15 minutos. Então 11h35 eu tinha que entrar. Tinham 2 pessoas na minha frente, só que atrasou, acabou que eu entrei, eu acho que umas 11h50. Cada pessoa fica de 10 a 15 minutos com o professor. E aí a professora me perguntou primeiro qual que era a diferença da membrana plasmática, tipo, o que ela tinha... Era uma pergunta tipo assim, que eu tinha que falar por que tinha compostos diferentes, tipo, no meio no citosólico e no meio citosólico. Ela fez diretamente essa pergunta. Só que, como no segundo ano a gente tem muita prova oral, a gente sabe que a gente tem que se organizar. Então ela me perguntou isso, aí eu falei, bom, prof, a gente primeiro tem que falar, né, o que é uma membrana plasmática, pra mostrar pra ela que você é organizado, pra mostrar pra ela que você sabe, que você não tá ali só pra responder a pergunta dela, sabe? Então eu falei primeiro o que era uma membrana plasmática, quais que eram as funções dela, depois falei quais que eram as características dela. Falei sobre o que ela queria, né, quais que eram os compostos que tinham na monocapa externa e na interna. E falei sobre fluidez também, que era uma coisa, tipo assim, boa de se falar. Depois que eu falei tudo isso pra ela, ela virou e falou assim, tá bom, agora você falou de proteínas, que essas proteínas tem aí. Me fala um pouco sobre isso. Aí eu falei que as proteínas davam essa funcionalidade também, tipo... Se, sei lá, eu tô
numa membrana mitocondrial interna. Eu vou ter proteínas que vão fazer essa translocação de alguma substância para dentro. E depende de qual membrana que a gente tá. Aí ela falou que era isso. E aí depois ela me perguntou como que fazia uma membrana, uma proteína de uma membrana. E aí eu falei, né, que começava nos ribosomas livres, depois ia pro retículo endoplasmático, lá ia ter todos os processos, adição de sulfuro, cortes proteolíticos, depois ia pro Golgi, do Golgi ia para as vesículas que estavam cobertas de clatrina e tudo mais, isso e aquilo. Aí ela me perguntou uma outra coisa que ela queria saber, se a proteína já estava feita ou não. Isso daí eu falei que sim, que tava. E aí foi isso. Aí ela virou e falou: tá bom, você tá aprovada, vou te deixar os seus 5 que você aprovou no Choice. E eu falei: tá bom. E aí depois eles me enviaram um e-mail, que eu só vi ontem, mas eles enviaram um e-mail falando que minha nota era 5 e que era pra eu conferir quando subissem para o CIO Guarani, né, que é o site da faculdade. Então, basicamente foi isso, gente. Eu estudei 8 dias, foram 8 dias intensos, se eu mostrar pra vocês aqui no Forest. Teve um dia, assim, desses 8 dias que eu não estudei, tipo, porque eu tava nervosa e tive que fazer umas outras coisas. Mas basicamente foi isso. Depois de todos os temas, foi... Deixa eu colocar aqui no mês. Nesse mês aqui, né, eu estudei 56 horas. Não foi tanto, ó. Tô aqui mostrando pra vocês. Mas foi isso que deu pra estudar, entendeu? E do ano, 64 horas e 29 minutos que eu tava estudando sempre pra Bio. Então não foi tanto tempo, entendeu, que eu estudei pra Bio, mas deu pra aprovar com esses 5, graças a Deus. E agora eu vou fazer as próximas finais. Bom, gente, uma última coisa que eu também quero mostrar pra vocês, que me ajudou muito nessa final, foi um planejamento. Minha amiga me deu um planner agora de aniversário, né, que quando eu voltei, ela me deu meu presente de aniversário, porque eu passei o aniversário no Brasil, enfim. Mas aí ela me deu um planner e isso tá me ajudando demais. Vocês não estão entendendo não, gente. Aqui meu planejamentinho. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Ó. Enfim. E aí eu tenho aqui, né, todo o planejamento. Eu colocava, tipo, o que eu vou fazer hoje? Metas impossíveis? Metas impossíveis. Ó, às vezes eu nem terminava, mas eu passava. Esses em verde eram os que eu não tava muito bem. E aí... eu ia assim, gente, eu ia me planejando. Então, tipo, sábado eu fiz muita coisa. Aí, tipo, segunda foi o dia da prova, um dia antes da prova. Então eu não consegui passar muito. Eu passei os temas que, tipo, dava pra passar. Teve tema que eu passei uma vez, que foi esses daqui, ó. Uma vez, doida, né? Mas era o que a gente tinha pra fazer. Então eu acho que vocês também, seria legal, tipo, ter um planner. Tem gente que não tem planner, mas, tipo, pode ser papel, sei lá, sabe, gente? Pra você se organizar, porque isso daqui tá me ajudando muito. E eu vou fazer isso daqui pra bioquímica. E esse daqui dá pra tirar, né? Minha amiga que fez. Muito obrigada, amiga. Dá pra tirar. Olha que lindo, gente. Ela é muito boa com esses negócios. Ó. Minha capinha, minha foto. Então, eu ainda não coloquei meus dados pessoais. E aí ela foi me dando bastante folhinha assim, sabe? Porque pra não deixar cheio agora. Aí, agora o que eu tinha feito? Finais pendentes, já vou marcar anatomia. Anatomia não, biologia aqui. E assim vamos, né, gente? Marcando as do segundo ano também, graças a Deus. Simbora. Agora do primeiro ano só falta anatomia e do segundo ano eu vou fazer bioque física. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, todas essas coisas. Me sigam lá nas redes sociais. Um beijo no coração de vocês e tchau!